E aí, galera, tô aqui de cenário novo, sentadinha, conversando aqui com vocês, sem ser na rua, sem ser andando e me movimentando, pra gente bater um pouquinho, um papinho aqui diferente. E esse papo é a pedidos de como foi que eu consegui melhorar o meu inglês aqui na Irlanda, tá? E aí eu vou colocar aqui pra vocês alguns erros que eu cometi e outras dicas aqui pra vocês, se vocês querem comemorar não, se vocês querem aprimorar o inglês de vocês, né? E aí, falando sobre intercâmbio e sobre inglês especificamente, eu acredito que todo mundo deveria aprender um novo idioma, né? Basicamente o inglês como base, por conta de que o inglês ele abre portas, ele não abre portas, ele escancara para você portas, janelas, mansões. Então, se você puder aprender um idioma, comece pelo inglês como idioma base. Então, o inglês para mim, ele abriu muitas portas, ele abre muitas portas e eu tenho a consciência de que quanto mais eu tenho o inglês, mais eu tenho uma fluência no inglês, mais portas vão se abrir para mim. E aí, o que eu já aconselho, né? Quando eu comecei a estudar o inglês, e aí é coisa de todo mundo, a gente só escuta coisas americanas, dos Estados Unidos. E aí, esse é um primeiro erro e muito comum. Por que eu tô dizendo isso? Quando eu cheguei aqui em Dublin, o sotaque daqui é totalmente diferente. O inglês daqui é totalmente diferente. As palavras são as mesmas, mas a pronúncia é diferente. Então, quando eu cheguei aqui, eu participei de uma seleção. E nessa seleção tinha que participar de uma palestra, um mini curso. E foram 4 horas desse mini curso onde eu não entendi uma só palavra do que a pessoa falou. E quando eu cheguei no hostel, que eu ainda estava hospedada lá, eu chorei, porque meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu estudei tanto inglês antes de vir pra cá, e aqui quando eu chego aqui eu não entendo o que as pessoas falam. Mas é porque a gente está acostumado somente a escutar um tipo de sotaque, que é o sotaque americano, de Hollywood. E aqui, quando a gente chega num país que é multicultural, a gente vê o sotaque diferente de um inglês que é pronunciado por Filipinas, pela Nigéria, pela África. Então, é totalmente diferente a pronúncia, por mais que a palavra seja a mesma. E aqui em Dublin, o sotaque é muito forte. E quando eu viajei para a Inglaterra, eu vi um sotaque de inglês mais claro, mais bonito de se ouvir, de se entender. Então é mais calmo. Então a primeira dica que eu dou é: não se prenda somente ao sotaque americano. E aí agora eu vou falar das coisas que funcionaram comigo aqui a partir do momento que eu cheguei na Irlanda e comecei a aplicar na minha vida para poder melhorar meu inglês. E o primeiro foi os aplicativos. Eu baixei, desde sempre eu baixei o Duolingo como forma de, joguinho, só para treinar mais a minha mente. Mas 2 aplicativos, aliás, 3 aplicativos que me ajudaram bastante foi Spotify, porque eu utilizo esse podcast aqui para poder aprender, escutar melhor, treinar melhor meu listening, que é o Speak Better English. Esse podcast eu escuto diariamente e repetidas vezes, vários episódios, os mesmos episódios. A segunda dica, né, é o aplicativo BBC Learning. Esse aplicativo eu utilizo para gramática. Ele é muito bom porque no site você faz um teste, e aí, que é um teste de nível, né? E você verifica qual é o seu nível e ele te dá as opções dos exercícios que você pode fazer no dia a dia para o seu determinado nível de inglês. O outro aplicativo é o Wlingua. Esse aplicativo, ele é mais utilizado para gramática, ou seja, quando eu tô lá no busão, quero ler alguma coisa e treinar minha gramática, eu utilizo esse aplicativo. Então, são esses três aplicativos que eu utilizo para treinar: a gramática, o listening e que mais? Acredito que seja só esses. E o outro é só para jogar mesmo assim. O que eu fiz quando eu cheguei aqui? Toda oportunidade que eu tinha de falar inglês, de tirar dúvida, de conversar, eu aproveitava. Então, aqui tem um shopping que é tipo Pennes, é tipo como se fosse o ponto da moda, a C&A aí no Brasil. Então, eu ia pra Pennes, e aí ia na parte onde tem muita roupa de casa, cama, mesa e banho. E aí tinha os velhinhos lá e eu ficava tirando dúvida, né? Qual é a diferença desse pra esse? Esse aqui é bom, esse aqui não é. Então, como eles falam um pouquinho mais devagar, dá pra gente conversar melhor.
ia pra pub, conversava um pouco com as pessoas na rua, tirava dúvida, pedia informação. Na Irlanda é um pouquinho mais difícil a gente fazer amizade com outras pessoas de outras nacionalidades que não seja brasileiro, porque todo mundo aqui é brasileiro. Então, parece, né? Só uma sensação. Então, na escola tem muito brasileiro. Então, se esforce para falar em inglês com outras pessoas, com outros brasileiros também. E aí, se esforce para fazer amizade com outras culturas, né? Porque você vai conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, aprender um pouco mais do idioma e você se força a falar só inglês por conta que é a única língua que dá para você entender a outra pessoa aqui. Então, no início do curso, falava muito com uma menina que é da Mongólia. Então, o sotaque dela é muito carregado, muito forte. Mas dava pra, aos pouquinhos a gente entendia, aos pouquinhos a gente falava um pouquinho devagar, entendia o que ela estava querendo dizer. E foi muito gratificante conhecer pessoas tão diferentes de mim, de outras nacionalidades, religiões, culturas. É muito, muito bacana tudo isso. Outra dica que eu posso te dar para você melhorar seu inglês tenha livros que você gosta, que você já leu em português e ele tenha outra tradução, a tradução original seria em inglês, e você releia esses livros, porque é muito bom para você treinar a leitura, né? E aí outra coisa, existem alguns livros que eles são didáticos, por exemplo, eu leio um livro, tá aqui a foto dele, eu leio esse livro, e esse livro ele é muito interessante porque ele é didático, ele é para nível intermediário, e aí ao final da história a gente tem exercícios sobre a história que a gente leu. A história é interessante, é uma história que eu gosto, que é de literatura inglesa, e aí no final dela a gente começa a fazer os exercícios e se propõe, né, a poder estudar, a poder melhorar o nosso vocabulário e sempre aprimorar mais o nosso conteúdo, porque é muito... Gente, eu sou apaixonada por leitura, né, então sou fã de livro, então tudo que envolve conhecimento, eu tô dentro. Outra dica que eu acho muito bacana tá no Brasil... É difícil aprender inglês no Brasil? É mais difícil, é mais complicado aprender inglês no Brasil porque aqui você pode vivenciar o inglês. No Brasil é mais difícil vivenciar esse inglês. Então tenha o tempo, né? Todos os dias, o que você pode fazer? Esse dia eu vou estudar a audição. Então você leva 1 horinha, 30 minutinhos estudando só o listening e anotando algumas palavras que você não conhece. No outro dia, eu vou treinar o meu speak. Então eu vou a hora aqui eu vou dedicar a ler livros, a ler revistas, a ler notícias em voz alta, 1 horinha por dia. E no outro dia eu vou treinar gramática. Então eu faço exercícios de gramática 30 minutinhos, 1 horinha, tá? Se você tiver com alguma dificuldade mais, fez tudo e ainda não é suficiente, eu aconselho você a ter uma aula particular. Eu gosto muito do modelo de aula particular porque ele te força mais, ele é mais personalizado para você. Eu já tive aula particular e não me arrependo de forma alguma. Então, se você tiver esse tempo e disponibilidade, fala comigo, me manda uma mensagem que eu te indico uma professora particular que eu acho ela incrivelmente maravilhosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa, dessa interação aqui. Se querem mais modelos, né, de vídeos assim também, de conversa, de bate-papo, estou aqui para ajudar vocês sempre que possível. Então é isso, um beijão e vamos lá para próximas cenas dos próximos capítulos.